Oi, gente! E aí, como estamos de final de carnaval? Último dia do carnaval hoje para alguns, né? Alguns ainda emendam alguns dias, mas eu aproveitei então essa data que simboliza aí o feriado de carnaval para a gente conversar um pouquinho sobre esse livraço que eu encontrei e que eu li durante o mês de fevereiro. Carnaval das Letras, Literatura e Folia no Rio de Janeiro do século XIX. Eu encontrei esse livro numa pesquisa na internet, nas livrarias virtuais, procurando livros com tema de carnaval. Queria ler em fevereiro alguma coisa do assunto. Me interessou muito esse livro porque ele conta sobre a história do carnaval no Rio de Janeiro. E o autor do livro, que é o Leonardo Afonso de Miranda Pereira, ele é professor do Departamento de Teoria Literária na Unicamp, tanto que esse livro foi publicado pela editora Unicamp. Então, gente, tem muito estudo aqui, eu fiz várias marcações e o livro conta pra gente, assim, todas as fases do carnaval no Rio de Janeiro no século XIX e como essas fases foram influenciadas e influenciaram os literatos da época. Então, o mais legal e o que mais me chamou a atenção para esse livro é que ele vai conter aqui muitos mesmo registros de escritores da época, como Raul Pompeia, Machado de Assis, Arthur de Azevedo, Olavo Bilac, entre outros. Então, o autor consegue mostrar para a gente, né, a boa parte da realidade de cada processo, de cada fase dessas festividades e mostrando aí, argumentando com registros históricos de contos e crônicas, textos e depoimentos que eram impressos nos jornais da época. Então, a gente já começa aí descobrindo que uma das primeiras manifestações carnavalescas do Rio de Janeiro, na década de 70 a 80 do século XIX, eram chamados de entrudos. E o que eram os entrudos? Os entrudos eram nada mais, nada menos que uma guerrinha de água. Então, era comum nesses dias de folias, que sempre foram ali em fevereiro, né, antes da quarta-feira de cinzas, era comum, isso era uma prática que já vinha de Portugal, que as pessoas se reunissem aí e jogassem águas uns nos outros. E eles tinham um símbolo ali que era chamado de limões de cheiro, que nada mais eram do que bolas de cera cheias de um líquido perfumado que eram atiradas e arremessadas contra as pessoas. Essas bolas de cera, esses limões, né, eram fabricados nas próprias casas senhoriais e vendidos aí. Alguns escravos também fabricavam e vendiam nas ruas. E aí era esse o carnaval, gente. As pessoas simplesmente faziam guerra de água aí. Eles contam que muita gente que morava nos casarões com andares esperava as pessoas passarem na rua e atiravam, ou iam mesmo para a rua, ou mesmo as pessoas da elite mais alta faziam isso dentro de casa. Era uma brincadeira assim familiar, mas era o tal do entrudo. Foram as primeiras manifestações aí desses dias de carnaval. Aconteceram que essas brincadeiras começaram a se tornar um pouco nocivas à população, porque sim, muita gente não jogava mais água, mas jogava urina, jogava água suja. Como era uma época aí de muitas doenças, né, a higiene naquela época já não era nada, né, um pouco precária, então com mais isso ainda, as pessoas começaram a se preocupar então com essa falta de higiene, com essa lambança que virou a se tornar o carnaval, e começaram a proibir. Vieram algumas leis que obviamente muitos não obedeciam, e aí foi passando, foi a primeira transformação, né? Essa fase do entrudo, ela é muito relatada pelo Raul Pompeia, porque o Raul Pompeia tinha um tio que era chamado de Tio Borba, e esse Tio Borba era personagem de algumas crônicas dele, que era assim visto como o brasileiro senhor do entrudo. Ele era muito fã, era um folião assim, assumido mesmo. Inclusive dizem que o Tio Borba também não respeitava as leis e continuava fazendo do mesmo jeito. Mas ele era bem representado aí por esse Tio Borba, o entrudo.
Tanto que existe um conto de Raul Pompeia, datado de 1879, que fala sobre o fim do intrudo e relacionando ele com a morte do tio Bob. A partir da década de 80 para frente, do século XIX, começaram então as manifestações de máscaras, desfiles, foram fundados os primeiros clubes carnavalescos, e aí os escritores da época, o pessoal de letras, jornalistas, aproveitaram esse embalo e induziam suas publicações a fazer com que o povo achasse mesmo que o intrudo já era uma coisa ultrapassada. Uma coisa bem legal de se perceber também a diferença de escrita desses literatos, embora todos aí memoráveis e que contribuíram muito, gente. A gente percebe nas citações de Machado de Assis, ali já dá para perceber nessas crônicas de jornais assim, a sagacidade, a esperteza dele, a genialidade da escrita dele. Sabe? Diferente dos outros, assim, Machado de Assis, ele conseguia se esconder as suas opiniões atrás das máscaras dos seus personagens. E aí, gente, o livro discorre disso, sabe? Isso que eu falei assim, embora eu tenha contado um pouquinho mais sobre o primeiro capítulo que fala do intrudo, os outros capítulos são realmente sobre esse processo de transformação, além de muitos registros dos letrados e das pessoas da literatura, a gente vai encontrar também aqui alguns registros de estrangeiros que estiveram no Brasil e que depois registraram em cartas suas impressões, e eles acabaram conseguindo essas cartas. Então tem um exemplo que me chamou muita atenção, de uma educadora alemã que esteve no Brasil e depois mandou uma carta para uma amiga dela, totalmente decepcionada, porque ela disse que estava passando na rua e o pessoal começou a atacar aqueles limões e ela acabou parando no dentista, ou seja, quase quebrou os dentes da mulher, e ela ficou estarrecida com isso porque ela achou de uma primitividade. E então, além desse registro, tem outros registros, tanto positivos quanto negativos, de estrangeiros que tiveram experiências nessas épocas. Gente, então é isso aí, o Carnaval das Letras, com todos esses registros aí, desses momentos de transformação, ele passa pra gente uma boa percepção de como a literatura influenciou nessas festividades e vice-versa, o quanto essas festividades também influenciaram na literatura, porque a gente vai perceber aí muitas batalhas por escrito de defensores de uma ou outra causa. E claro, né, gente, o autor também vai dizer pra gente que a gente não pode levar ao pé da letra esses registros como que realmente acontecia, principalmente nas ruas, né? Porque a amplidão da multidão carnavalesca na época, ela era muito maior do que eles poderiam perceber, até porque, aonde eu captei também, esses literatos, eles frequentavam muito mais a alta sociedade do que as festas no povão, né? Então, claro que tem muita coisa que não deve estar aqui, mas eu achei, assim, muito show de bola essa compilação de registros, assim, para dar uma ideia pra gente de como era o carnaval no Rio de Janeiro no século XIX. São vários comentários, vários registros, alguns paradoxos também, que eu não vou comentar porque eu acho que posso estar dando spoiler, não sei, porque é um livro de não ficção, mas enfim, né? Vamos tentar comentar nos comentários ou inbox, mas também achei uns paradoxos, assim, coisas que a gente vê hoje também, né? E a gente sabe, né, gente, que em todas as áreas, em todos os departamentos aí da vida, da substância material humana, a gente vai topar aí com pessoas que se acham detentoras da razão, né? E querem mudar o mundo conforme o que elas acreditam que seja certo, sem ouvir a ninguém e sem reconhecer e respeitar as diferenças, né? Então tem um pouquinho dessa mensagem aqui também. Enfim, gente, é um livro muito amplo, é um livro histórico, é um livro que, para quem não gosta de não ficção, talvez seja um pouco chato, mas para quem gosta de história, eu recomendo esse livro para quem gosta do carnaval, inclusive não é leitor, mas que curte o carnaval, que desfila, que vai festar mesmo, para tentar conhecer um pouquinho da história, né? Porque a gente tem sempre aquela mania de julgar
a atualidade, né? Mas a gente não olha para o passado. Isso acontece até com a gente como pessoa, né? Você conhece uma pessoa, a pessoa olha o teu status atual e acha que a tua vida é aquilo ali e pronto, e não sabe, né? Como diz o velho ditado, né? Você vê os gole que bebeu, mas não vê os tombos que caiu, né? Então eu achei assim que é uma visão bem legal de toda essa trajetória que o carnaval teve no Brasil. E claro, para quem é leitor, melhor ainda, porque vai ver ali muito da história da literatura nacional. Recomendo demais esse livro, gente. Foi uma leitura bem surpreendente. E é isso, acho que até falei demais, né, gente? Espero que tenham gostado da minha sugestão, que é um livro que pode ser lido em qualquer época do ano também. Se gostaram, deixe seu joinha para ajudar na divulgação. Se alguém já leu e tem comentário, gente, comenta, me escreve, porque esse é um livro que dá debate assim para horas e horas. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!